Queridos, nós vamos iniciar nossa aula com uma matéria chamada de ética pastoral. Aqui está na página 88, deve ser igual de vocês, né? Página 88. 88, nós vamos iniciar. 89, na verdade, é o que está mesmo na escrita, né? Mas o título está na 88. E aí nós vamos iniciar tentando conceituar o que é ética. E aí deixa eu já justificar o porquê que a gente tem, porquê que nós teremos essa matéria, né? Por que ela entrou na grade curricular de teologia, o que tem a ver ética pastoral, porque é fundamental que a gente discuta isso. E outros estão pensando, mas eu não sou pastor, eu não tenho chamado ministerial, o que eu estou fazendo aqui? Não posso ser isento aí dessa matéria? Não. Por quê? Bem direto, né? Não. Porque, na verdade, o título é ética pastoral porque nós vamos direcionar, né? Nós vamos pontuar mais a questão do ofício pastoral. Mas aquilo que a Bíblia ela exige como um critério para o pastorado, essas mesmas exigências são para todos os discípulos de Cristo em uma dimensão menor. Então, por exemplo, a Bíblia exige que o discípulo de Cristo ele dê testemunho, bom testemunho, não é isso? O pastor ele precisa, além do bom testemunho, ser um exemplo de fé que estimule os outros. Por exemplo, é necessário que o discípulo de Cristo, eu estou colocando discípulo de Cristo que não faz parte do ministério, porque quem faz parte do ministério, lógico que também tem que ser discípulo de Cristo, né? Mas só para tentar aí fazer essa comparação. Então, deve-se orar, não deve todo cristão, não deve ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, mas entende-se que o pastor, a sua vida deve ser mais intensa de oração e intercessão, mesmo porque ele cuida de muitas outras pessoas. Também, paz, meus amados, pode vir aqui, paz, pode entrando aí. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pela providência enviada. Louvado seja Deus. Só podia vir pela mão de um soteropolitano. Eita, Deus é bom. Ungido com óleo de dendê. Soteropolitano. Tu nasceu em Salvador, não foi, Varão? Roxo, baiano roxo. Aí, ó. É verde, rapaz. Não, que verde. Então vamos lá, Marcos. Tudo isso é ao vivo é outra história, né? Tudo é sempre ao vivo. Vai para a rede nacional esse negócio. O que acontece, meus queridos? Então, para um discípulo de Cristo, a Bíblia ela exige que conheça a sua fé através das Escrituras. Mas para o pastor, que ele compreenda muito mais, para que tenha, inclusive, um material para aconselhar pessoas dentro da vontade de Deus. O que eu quero dizer é que são as mesmas exigências, a vida de santidade, a vida de oração, só que de uma forma mais intensa, né? De uma forma que seja um estímulo de fato. Então, se falar, não tem chamado ministerial para o pastorado, não tem problema. Mas o que nós vamos abordar vai servir para cada um de nós aplicar, porque nós vamos falar sobre ética. Ética são regras, né? A grosso modo, são regras que regem os comportamentos ou o comportamento em determinadas convivências. Então, aí nós temos a famosa ética na medicina, né? A ética na medicina, ela visa proteger os médicos. Olha, na sua honra, na sua dignidade. Por exemplo, um médico ele pode perceber, diagnosticar e identificar que um outro colega de profissão, outro médico, fez um diagnóstico todo errado, medicou errado. Jamais ele vai mencionar isso na frente do paciente, jamais. Hipótese alguma. Né? O paciente até pode falar, olha, o doutor fulano de tal me receitou isso, ele calado está, calado fica. Ele faz o seu diagnóstico e passa a sua medicação e acabou. Ele não menciona, isso é ética, né? Quando você fere a ética, causa-se uma desarmonia. Nós vamos perceber isso nas nossas conversas e a gente, inclusive, sabe isso às vezes na pele, quando a falta de ética, ela existe no ambiente, isso é sentido facilmente, porque causa uma desarmonia. É algo assim que tira, né, aquela boa convivência. E a gente vai perceber isso aí. A palavra ética, ela se origina do grego, né, que é ethos, vem de etiquê. Lembra a palavra etiqueta? O que é etiqueta? São pequenas éticas. Né? Etiquetas são pequenos comportamentos que nós temos. Eu já mencionei um aqui muito
que faz parte da nossa convivência, uma etiqueta. Por exemplo, a maioria, ou algumas igrejas que vocês fazem parte, tem lá uma estrutura estética, né? Onde tem lá um altar, que chamam de altar, um pavimento elevado, onde lá estão os chamados ministros, não é isso, irmão? Aí tem o horário de chegar, não é nenhuma direta não para quem chegou antes ou depois, tá bom? Por favor, não tem nada a ver não. Mesmo porque vão chegar outros aqui. Tomara. Porque aí a alegria do atrasado é quando tem um mais atrasado que ele. Exatamente. Então é um negócio tremendo. O que acontece? Aí o camarada chega, o culto já em andamento, aquela coisa toda, ele chega e quer cumprimentar todo mundo. Eita, Jesus. Não é? Fala não. Causa uma desarmonia, porque isso é antiético, você está atrapalhando, você está desarmonizando o andamento, né, daquela liturgia. Só para falar que nós vamos mencionar comportamentos. Como que nós devemos nos comportar como discípulos de Cristo, né? E os que estão no ministério, então especificamente no ministério. Mas só para a gente saber aqui, a palavra ética, ela vem do grego, que é ethos, etiquê, com significado de conjunto e princípios e regras, né, para proteger uma convivência harmoniosa. Ethos, amados, é o que vai trazer a palavra teto. Então, ethos quer dizer teto. A ideia é a habitação do homem, ou seja, o teto que nos protege, a habitação que nos protege. Arquiteto, né? Arquitectos, quer dizer aquele que principia a obra. Então vem dessas derivações aí. Então, ethos ou ética vem de proteção para a nossa convivência. Regras e princípios é o que nós vamos falar. De princípios e valores que formam e que criam algumas regras que elas são benéficas. Quando fala de regra, há muitos, principalmente essa geração libertina, essa geração que não gosta de cabresto, não gosta de rédeas, não gosta de regras, não gosta de leis, né? Veem como sendo algo assim muito ruim. São os rebeldes mesmo, né? Existenciais. E quando você fala assim, não, aqui não. Mas quem que estabeleceu isso? Né? Quem que estabeleceu essa regra? De onde veio isso? Bom, então nós vamos falar sobre regras a partir de princípios e valores que nós cristãos entendemos que são inegociáveis, que na verdade foram estabelecidos pela maior autoridade, que é o próprio Deus. Então, quem que estabelece a verdade? O que é a verdade? De onde veio a verdade? Quem é o paradigma da verdade? Quem é que diz o que é certo e o que é errado? Quem é que estabelece essas coisas? Porque a gente vive num tempo de relatividades. A pós-modernidade, né, 1989 para cá, a sociologia, então, ela demarca a pós-modernidade na sua característica maior de que não há absolutos. Tudo é relativo e cada um tem a sua verdade. A gente vai evangelizar alguém e diz, olha, a verdade de Deus é essa. Não, a verdade não. A verdade é tua, a minha é outra. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Alguém já se deparou assim com essa realidade, né? Ela fala, não, mas olha, a Bíblia diz assim, mas quem disse que a Bíblia é verdade? Não, a Bíblia é verdade. Não, para mim é o Corão, para mim é o Bhagavad Gita, para mim é outra literatura. Como é o nome desse negócio aqui? Bhagavad Gita é dos Hare Krishna, né? Dos Hare Krishna. Tem a ver com budismo. Como é o nome? Bhagavad Gita. É tudo junto. Não, é que a gente fala assim, parece que é uma frase só, mas não é. É uma palavra só, melhor dizendo. Mas é Bhagavad Gita, né? É o escrito deles lá. E o que acontece, amados? Então a gente vai trabalhar nessa ideia. Aí eu vou trazer para vocês algumas éticas que existem, né? E nós vamos trabalhar com a ética cristã. Porque existe ética com referência em outras bases. Mas nós, cristãos, vamos ter como base o padrão, né? A fonte da verdade, a Bíblia Sagrada. É por isso que a gente vai se pautar na Bíblia, para que a gente possa estar definindo de fato qual é o comportamento. Porque se nós somos cristãos, nós temos uma única regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada.
Nós não temos, não são denominações, tradições e sei lá o que mais que vão definir como a gente se comporta. Não é a cultura. E aí eu também não vou colocar o comportamento como sendo comportamento, meu Deus do céu, agora me fugiu a palavra, o termo. Mas comportamentos assim, estilo de soldadinho de chumbo, esse comportamento, você tem que se comportar assim, assim, assado, não é isso. Eu estou falando de comportamentos pautados em ética moral. Tá certo? Aliás, nós vamos até... Porque quando se fala de ética, lá vem a palavra ligada à moral, né? Moral e ética. Qual é a diferença dessas coisas? O que é uma e o que é outra? Só estou dando aqui as pinceladas e pontuando e depois a gente vai trabalhar melhor isso aí, tá bom? Ética humanística. Está aí na página de número 88, né? Ética humanística. Daqui, ó, página 88 é essa aqui, ó. Isso aqui é 89, essa é 88. O livro de aluno é outra coisa, né, meu irmão? O livro de aluno tem anotações, estudo, pesquisa, né? Temos que ganhar um livro desse. Exato, então. É por isso que tem essa parte em branco para vocês escreverem e fazerem aí as anotações. Ética humanística. O homem é a medida de tudo. O certo é o hedonismo, que é a decisão baseada no prazer. E o utilitarismo, que é o bem maior para o maior número de pessoas. Então a ética humanística, ela vai se basear, qual é a base? É o homem é a medida de todas as coisas. Vocês nunca viram aquela imagem onde tem uma figura de um homem assim, assim e assim, né? A medida, os braços e as pernas também. O homem é a medida, é o homem que define o que é certo, o que é errado. E aí a base para essas pessoas da ética humanística, elas vão falando, o que é certo? É o que te dá prazer. Você é feliz fazendo isso? Então isso é certo. Essa é a base dessas pessoas, né? Quer dizer, o hedonismo é a decisão baseada no prazer. Isso te faz bem? Isso está te trazendo alegria? Então, vá em frente, porque isso é o que você deve fazer. A base é o prazer que é gerado em mim, né? E aí vai o quê? Vai a legalização do aborto, das drogas, vai a banalização do casamento, porque se a convivência está assim desarmoniosa, se para e casa com o outro, até ver um que se encaixa e tudo mais, né? Então essas pessoas, elas vivem referenciadas à ética, porque não é que as pessoas não têm ética. Todo mundo tem ética na vida. É que a ética dessas pessoas que não têm ética bíblica é antiética, entendeu? Então essa pessoa que não tem ética, não, ela tem. A ética dela é antiética. É a antiética cristã. Mas todo mundo tem uma regra. Todo mundo vai falar, eu faço isso por causa disso. Eu faço isso porque penso isso. Aí, então quem tem a base da ética humanística é o prazer que vai definir o que ela vai fazer ou não. O certo para ela é aquilo que gera prazer nela, né? E então tem dois pontos da ética humanística. O hedonismo, que é a busca do prazer pelo prazer, e o utilitarismo, que é o bem maior para o maior número de pessoas. O que é útil? Irmãos, essa questão de útil está dentro das nossas igrejas. Porque quem não é útil é uma pessoa que não serve. Quem não produz é uma pessoa não bem vista, não é? A nossa sociedade já está vendo como um peso, na verdade, essas pessoas que não produzem na área industrial, comercial e tal. A questão mesmo, então o velho está sendo um peso na sociedade, é um peso morto para a sociedade, não produz, não é útil. Então vive-se sempre nessa questão de utilitarismo, né? Então assim, é útil, dá prazer? A gente faz, dependente de qualquer coisa. Então os valores estão, na verdade, nesses valores, né? Ou seja, prazer e utilitarismo. Então você me é útil na vida, vamos ter amizade. Você não é útil para mim, então vamos acabar a amizade. Você gera prazer em mim, a gente tem relação. Você não gera prazer em mim, nós não temos relação. Eu não estou falando só de matrimônio, não. Estou falando das relações mesmo, né? Então, a pauta é essa daí, da ética humanística. A ética existencialista é a experiência do indivíduo. Então, ética existencialista, o que é certo? É a experiência que eu tenho. Se eu tive essa experiência, é isso que vai me pautar. Eu tenho um amigo, um colega, que ele de fato disse, não, eu vi gnomo e existe gnomo. Duende, foi duende. Gnomo, duende. É a mesma coisa? Não, né? Gnomo é uma coisa, né? Agora me faltou aí, ó, a informação cultural. Porque eu lembrei de um filme que eu assisti, nem vou falar qual é. Gnomeu e Julieta. Quem quer confessar pecado também, né?
Rapaz, não pensei que tu ia. Também assisti. Eu também assisti. Também, meu pai, mano. É sério esse nome? É o Guinomê e Julieta. Não, eu Mas então E essas coisas são gravadas, gente. Meu Deus do céu. Por isso que os irmãos não vêm para teologia. Então, amados, a ética existencialista vai se pautar na experiência do indivíduo. A experiência individual é que vai determinar o que é certo e o que é errado. Na matéria passada, nós falamos sobre batalha espiritual. E tem muitas pessoas que elas tiveram experiências místicas, né? Visões, revelações, sonhos e etc. Essas experiências pautam a verdade para essas pessoas e elas se baseiam. Não sei se vocês lembram, nem sei se eu falei, eu devo ter falado, não é possível. Se eu não falei, eu falhei muito. Se eu não falei, eu falhei muito, né? Foi isso que eu falei? Então, o que acontece? As experiências pessoais ficam no âmbito da pessoalidade. Eu não posso julgar, não sei se foi algum de vocês que me perguntaram, outros irmãos de outra turma, e disse assim: ô André, mas fulano teve essa e essa experiência. Será que isso é verdade? Eu falei, não tenho como saber, irmãos. É pessoal a experiência dele. Não tem como a gente entrar nessa questão. E a experiência pessoal não serve para o coletivo, não vira doutrina, não vira regra. Aquilo é pessoal, né? Então, na ética existencialista, a experiência do indivíduo é que vai estabelecer para ele a base da verdade. Sim. Que tem se tornado mais importante do que o próprio poder da escritura em si. Exato. A experiência pessoal do que alguém viveu, do que no meio pentecostal, Magno, você sabe disso, nós sabemos disso, porque nós somos do meio pentecostal. O meio pentecostal no Brasil, ele dá mais valor à experiência pessoal do que às escrituras, né? Quem valida a doutrina e o que é verdade é a experiência pessoal. São as sensações, são a parte sensorial. Então arrepiou, opa, aquilo é de Deus. Né? Sentiu um arrepio? Sentiu aí na presença? Então isso é de Deus, foi Deus que falou. Diga-se. Eu estava numa conversa ontem em casa com um meu amigo pastor, e ele disse que ele estava ouvindo uma certa rádio evangélica, eu nem lembro o nome, e aí o pregador lá pelas tantas falou assim: Deus me falou que hoje a igreja vai receber a unção de rodar no pé só. Sim. E para finalizar falou em línguas, que é para deixar o negócio validar o negócio. É a chancela do que Deus falou. A unção do Saci Pererê. Isso, exatamente. É o que eu pensei aqui quando você falou. E aí, qual que é a funcionalidade disso? Né? Qual a edificação disso? E o que a Bíblia fala disso, que é o mais importante, né? O que a Bíblia fala dessas coisas. Então são experiências pessoais, fica na pessoalidade. Eu nem estou julgando se é certo ou não, qual foi a experiência. Se alguém teve alguma experiência com Deus, é a sua experiência com Deus, e isso não pode ser reproduzido como doutrina, como comportamento para uma coletividade. Então a experiência do indivíduo fica no indivíduo. Agora nós julgamos sim as nossas experiências por aquilo que a Bíblia diz, né? A Bíblia não vai trazer os detalhes, é impossível, amados. Todos os detalhes. Tem irmãos que pensam que a Bíblia ela tem resposta para cada detalhezinho da vida. Não existe. Não tem como. Não dá conta. A Bíblia ela traz ensinos através de princípios e de valores. E aí a gente pega esses princípios e valores e a gente coloca como um crivo para que a gente valide ou não aquilo que a gente tem como experiência, né? Éticos e morais, né? Sim. É que eu vou entrar o que é ético e o que é moral, né? Senão a gente, daqui a pouco, porque tem coisa que é imoral, é ilegal e engorda. E são o que as pessoas mais gostam, né? Piada, ninguém entendeu, deixa pra lá. Ética naturalista, que eu lembrei de uma música. Vocês são crentes, não ouvem essas coisas. Nunca ouviram essas coisas. Depois do Guinomeu, né? Tá complicado. Ética naturalista, os mais aptos é que sobrevivem. Então a ética naturalista vai se pautar por essa premissa. Os mais aptos que sobrevivem. Quais são os valores então dessas pessoas que têm como base a ética naturalista? Houve um tempo em Roma, no Império Romano, que crianças que nasciam com problemas físicos eram mortas. Aliás, não é que eram mortas, assassinadas. Elas eram deixadas, porque uma criança sem cuidado, ela vai morrer fato, não é?
Então nascia lá, de repente, com um problema físico, alguma coisa, era chamada de eugenia. Né? E hoje também tem aí muitos casos que, dependendo de como a criança... Eu tava... Algumas tribos, né? Que sim, fazem indígenas isso, no né? Brasil. Indígenas fazem Tem essa questão. Tem. Né? Tem essa, se você, eles veem como alguma maldição Isso. e tal. É As cada a- cultura... Elas até separam, vão ter os filhos sozinhas. Isso, assim, é. né? Tem algumas culturas que vão trazer motivos diferentes, né, para essa questão da eugenia. Ou seja, só essas pessoas perfeitas, fisicamente nós estamos falando, né? Ela, quer dizer, perfeita. O que seria uma pessoa perfeita fisicamente? Não tem, né? Não tem. Entendeu ou não? Então, Nascer na Bahia já é um bom Já. começo, né? já está assim um 89%, né? Entendeu? Da perfeição. Entendi. É um Não é, problema. Jadson? Aí pronto. Qual conceito é esse? Dois na Terra confirmou. Amados, então a ética naturalista vai se pautar por isso, né? Os mais aptos sobrevivem. Ou seja, as pessoas que elas são valorizadas são as mais aptas no intelecto, no físico, no psicológico. Pessoas fracas emocionalmente falando, essas pessoas são desprezadas. São as mais adaptáveis, assim? Ah, sim, sim. Seria essas que... É que você lembrou de Charles Darwin, né? Não? Na verdade não, eu só pensei, eu não, Tá. não tenho referência. É porque Charles Darwin é que traz essa questão da evolução das espécies e tal, né? Essa questão mesmo, o mais apto sobreviver. Essas premissas são de Karl Marx, não, eu falei? Darwin, Charles Darwin, tá, que embaralha aqui informação no cérebro. Então eu já não seria uma pessoa assim, já no padrão, entendeu? Então ética... Não sobreviveria. Não, na academia, por exemplo, isso é inadmissível. Na academia mesmo, estou falando na universidade, se um professor ele não tem uma dicção perfeita, se ele não segue uma sequência de argumentos, né? Não cita a fonte certa. Não cita, exatamente, isso é inadmissível. É desconsiderado, totalmente, amados. Eu lembro de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele estava num discurso no Areópago, que era o espaço onde os filósofos eles discutiam. E existia uma regra na filosofia, ou entre os filósofos, que havia uma lógica para o argumento onde você tinha que ter o início, elaborava e a conclusão. Você não podia quebrar essa sequência lógica. E Paulo faz isso. Paulo ele vai falando e tal, né? Citando usando a retórica grega na filosofia e tal, só que ele quebra esse argumento, ele entra com a ressurreição de Jesus. Quando ele entra com a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que os filósofos falam assim, não, outra hora a gente ouve. A gente não vai mais te ouvir agora não. Rejeitaram Paulo, só por isso. Olha só, porque ele entrou com um assunto que quebrou a lógica, a sequência. Paulo talvez teria que trazer isso lá no final. Né? E olhe lá, dependendo, porque se não fizesse lógica, na lógica deles, também seria refutada aquela conclusão e não seria aceita. Então, só para a gente entender que essa ética naturalista vai, na verdade, colocar no topo, aliás, só aceitar quem está no topo. Não aceita essas pessoas que estão por baixo, né? Então, vê como inferiores. É muito interessante que na filosofia, quem trabalhava, quem tinha o trabalho braçal, eram considerados os inferiores. Os intelectuais, que eram mesmo as pessoas, os cidadãos inclusive, né, reconhecidos tanto na Grécia quanto em Roma, tinham que ser intelectuais. Não poderia ser essas pessoas. Tanto é que o ócio era considerado algo que era muito valorizado, o ócio. Porque o que era o ócio? Hoje a gente tem um conceito diferente de ócio, né? Ócio é um negócio assim, meio desprezado, porque hoje você tem que... Não fazer nada. Mas não é, o ócio, na verdade, é o tempo que você escolhe para fazer o que você quer, e no caso dos filósofos, refletir, pensar. Por exemplo, você vê hoje nessa sociedade que se pauta pela ética naturalista, se eu estou errando aqui, acho que é a naturalista, mais forte na nossa sociedade, então vai ver, por exemplo, o cara que não produz, não é um cara que é valorizado na sociedade. E na era industrial, também de 100 e tantos anos para cá, é que o cara que não produz na indústria é um cara que também... O cara que não faz a roda girar, né, a economia girar, é uma pessoa que também não é vista como uma pessoa de sucesso.
Então, se você é um intelectual, se você é um professor... Vou tomar mais um godado. Se você é um cara que gasta o seu tempo refletindo, lendo, pensando, raciocinando, essa pessoa não é vista como uma pessoa que está trabalhando. Não é? Quem está trabalhando? O cara que está com a enxada na mão. O braçal, né? O cara que está lá com uma chave na mão. Né? Então você está produzindo a questão industrial. Então não é visto como importante. Dentro das igrejas nós temos esse conceito. O pastor, ele é integral na igreja, então é um cara desocupado, fica no gabinete lá não sei quantas horas, né? A vida de oração, de intercessão, de preparo de intelectual, teológico, para muitas pessoas Teve uma ocasião, o pastor estava de manhã, acordou e estava cuidando do jardim. Desculpa, isso foi no final da tarde. Ele estava no jardim da sua casa, mas estava lendo a Bíblia e estudando um pouco. Passou o irmão. Senhor, pastor, bom dia. Bom dia, meu irmão. O senhor está descansando aí? Só deu aquela balançada de cabeça. Não falou nada. No final da tarde, o pastor estava com a enxadinha lá, cuidando do jardim e tal, capinando aquela coisa toda. O mesmo irmão passa. Oi, pastor, o senhor está trabalhando agora? Na verdade, na questão pastoral do seu ofício, ele estava trabalhando de manhã. Não é? À tarde, ele estava, na verdade, tendo um tempo de lazer. Tirando ali uma folguinha e fazendo aquele trabalho braçal. O que acontece, meus queridos? Então, o mais apto sobrevive. Então, essas são as éticas. É a partir desses valores que essas pessoas vão se pautar para o seu comportamento. A ética cristã, Deus é o padrão e a fonte é a verdade. É o que nós vamos trabalhar. A ética cristã, Deus é a fonte. Deus é o paradigma. As escrituras, para nós, é a verdade. Nós nos comportamos por aquilo que as escrituras nos trazem, como comportamento relacional com Deus, com o próximo e conosco. Como nós devemos nos comportar? Depende do que a Bíblia diz sobre esse comportamento, sobre essa situação, sobre esse relacionamento. Como que eu devo me comportar na família? Nós vamos falar isso. Como que eu devo me comportar no trabalho? Nós vamos ver o que a Bíblia diz. Como que eu devo me comportar com as crianças, com homens, com as mulheres, mulheres com os homens, líder com liderado, liderado com os líderes? Como que a gente deve se comportar? O que a Bíblia diz a respeito de tudo isso? E aí a nossa fonte é Deus. E o nosso padrão é a verdade das Escrituras. Né? Eu trouxe em outra matéria, umas 2 semanas atrás, em uma aula, eu falei sobre, oh meu Deus, e agora? Eu falei sobre uma ocasião lá, e a aluna, ela questionou, dizendo assim, não, mas a psicologia diz assim, assim, assado. Eu falei, então, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Né? Porque a psicologia, ela vem trazendo, como a sociologia, ela vem trazendo várias explicações sobre comportamentos coletivo e individual das pessoas, né? Psicologia no individual e sociologia no coletivo. Mas será que isso se coaduna com a Bíblia? O que a Bíblia diz? Então, para nós, é o que a Bíblia diz, irmãos. É o que a Bíblia diz. Tá certo? Houve, ano passado, uma discussão no Senado, se não me falha a memória, sobre a questão do aborto. Chamaram psicólogo, pastor, padre, chamaram cientista, um bocado de gente, para cada um dar um parecer lá. Não é? Então, para nós já entendemos o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas há algumas questões polêmicas, e eu não vou entrar nessas questões polêmicas, porque eu não vou dar conta. É muita coisa. Se vocês quiserem saber dessas questões, eu vou indicando livros aqui. Hoje eu não trouxe, esqueci, mas eu postei lá um livro que eu gostaria que vocês adquirissem. Mas eu vou recomendar outros que tratam dessas questões. Eutanásia, aborto, sexualidade, um bocado de coisa. Né? Essas coisas que assim, não dá pra gente 2, 3 aulas, às vezes, tá sanando aí, coisa muito complexa. Mas a questão é, então o nosso padrão é Deus e a nossa fonte é a verdade. Bom, irmãos, na ética, nós vamos tratar sobre transparência. Transparência é algo muito interessante. Transparência é aquilo que eu sou, não aquilo que eu demonstro ser. Há uma diferença muito grande,
naquilo que eu quero deixar que as pessoas conheçam de mim e aquilo que de fato eu sou, não é? Transparência é mais ou menos assim, se não pode contar como fez, não faça. Alguma coisa você vai fazer? Mas aí se alguém te pedir explicação como você fez aquilo e você não pode explicar, então já é eu acho que é uma boa dica, né? Nossa, Não faça. forte. Você vai fazer algo, mas você não pode explicar publicamente como você fez aquilo, não faça. Então transparência, amados, é uma questão de caráter. Caráter é uma coisa, fama é outra. Caráter é aquilo que nós somos no particular, no oculto, no sozinho. Fama é aquilo que nós demonstramos ser ou que as pessoas pensam que nós somos. Nós vamos falar sobre hipocrisia e sinceridade. Então a ética, a gente vai aqui na veia. Vai com os dois pés no peito. Vai ser voador assim. Essa matéria vai tratar do caráter, né? Então é um negócio pesado. Vai falar, na verdade, daquilo que a gente não gosta de falar, que é de nós mesmos. Dos nossos pecados, de quem nós somos. Diga-se. Sim. A problemática toda, quando a gente se depara com a nossa realidade da sociedade, é que esses valores estão completamente deturpados. Hoje mesmo eu estava tendo uma conversa no trabalho com uma pessoa, ele comprou um veículo, comprou uma moto, e essa moto não sabia, ele estava comentando lá, e comentando assim, como se tivesse feito o melhor negócio da vida dele. É da China, né? Tem 13 mil reais de documento para pagar. Eu falei, caramba. Mas tem uma amiga minha que trabalha no Detran e ela vai fazer para mim lá pela metade. Sim. Opa, nós vamos falar dessa questão do cristão pagar o quebra na CNH também, hein? Calma aí, a gente chega lá. Me perguntou o que eu achava. Né? Nós vamos falar de todas essas coisas. É questão prática aqui, irmão. Não tem nada muito teórico e teológico, não. Essa matéria, de fato, vai tratar do nosso cotidiano. Né? Então, o cristão, por exemplo, quebrando o tal do quebra para adquirir a CNH, isso é antiético. Na ética bíblica, isso é pecado, isso é errado. Comprar coisas piratas não é muito correto para o cristão. PDF. Então assim, PDF que não é autorizado. Amados, calma que a gente vai chegar aí em cada realidade nossa, individual de cada um. Eu sei... Chocolate no trem? É o quê? No trem, Varão? Chocolate, é um bocado de outras coisas aí. Então assim, nós somos acostumados a essa cultura do jeitinho, não é? Que as pequenas corrupções para nós não é uma coisa muito grave. As grandes corrupções, elas são graves para nós. Mas na verdade, diz alguém aí que o povo tem os líderes que merecem, não é? Então a gente percebe que a corrupção, ela é sistêmica e ela é cultural, ela é hereditária. É um negócio assustador. Nós precisamos combater isso. Na nossa vida, a gente às vezes, eu me pego às vezes e falo, nossa, rapaz, não devia estar fazendo isso aqui. Que coisa horrível ainda é quando a gente é alertado pelo filho. Isso já aconteceu com vocês, são pais, de repente foi meu pai. Tem até um filósofo que tem aquela história do certo pelo certo, acho que é o Kant, né? Que assim, ele, se for pra colocar o pai dele na forca, ele coloca, isso. Porque é pelo certo. Independente de ser alguém que você ama, independente da ocasião, tipo, mas nessa história eu tive que dar um jeitinho. Não, você tem que ir pelo certo. Exato. Isso é muito sério. Sim, sem dúvida. A verdade está acima de tudo, né? Lembrei até agora, Deus acima de tudo, não deixa eu falar. Olha que coisa horrível. E parece que a ética que era a pauta, parece que está desmoronando, né? A gente precisa orar porque é um negócio complicado. Mas não vamos entrar nessa questão muito política, porque isso aí dá uma gastura. Mas... Sim, Magno, pode falar. Não para os irmãos do chocolate. Ô irmão, se eu conhece alguém... Amados, é o seguinte, nós precisamos aqui discutir justamente isso que a Bíblia, porque nós somos discípulos de Cristo. Nós precisamos ter uma ética diferente daquelas pessoas que não temem a Deus. Porque se a nossa ética não faz diferença, Jesus disse, eu estou parafraseando Jesus, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, lamentável. Não vão entrar no reino de Deus. Não tem as características de um nascido de novo, não é? Se nós formos esses religiosos que se pautam por uma moral sem ética, porque é possível, uma moral sem ética, e aí já quero aproveitar então e tentar definir o que é moral e o que é ética. Ética são os valores, os princípios, aquilo que está por trás da moral.
A moral é o comportamento, é o fazer. Então aqui está uma O carteira. exterior, não? A moral é o exterior. Aqui está uma carteira. Não é minha. Não tem ninguém olhando. Pô, uma carteira. Identifico de quem é, inclusive. Eu sei a pessoa. Mas, pô, ninguém está olhando. Eu faço. Pego para mim. O que aconteceu aqui? Aconteceu que a minha ética, que eu falei, não é que ninguém tem ética. Qual é a ética do ladrão? Roubar. Não é não? Qual é a regra do ladrão? Roubar. Qual é o valor dele? Obter vantagem ao máximo das pessoas que ele pode. Isso é a ética dele. Então o ladrão é ético. É que a ética dele é diferente da nossa ética, né? Então, roubei. O que eu fiz? Eu tive um comportamento imoral porque eu sou antiético. Então, os meus princípios e os meus valores me fizeram ter um comportamento imoral. Se aqui está uma carteira, eu tenho valores. Que o que não é meu não devo pegar. Né? Qual vai ser a minha moral, meu comportamento? Pegar isso, identifiquei de quem é, procuro essa pessoa e devolvo. Isso parece que é óbvio, mas como disse Cid, na nossa cultura, nós tínhamos um tempo atrás uma cultura chamada judaica cristã. Os valores que nós tínhamos na sociedade, independente se eram discípulos de Cristo ou não, era muito forte na nossa cultura a questão da palavra honrada. Nós vamos falar sobre isso. Você deu a palavra, meu? Você vai ter que sustentar essa palavra. Fio do bigode. Isso, é o fio do bigode. Tirava e colocava na mesa aqui, ó. É a prova, que é a honra que está em jogo. É a palavra. Hoje, se não tiver muito bem documentado, reconhecido em cartório, e ainda há... Não é não? Então, mesmo assim, Não tem as caras de contrário. não é cumprido ainda. Ainda o negócio é assim, se der um jeito, mesmo com tudo ali, nós vamos tentar... Isso, a gente inventa, a gente cria uma mentira, como tal, aquela coisa toda. Eu lembrei agora de um irmão que ele vendeu uma Brasília, 60 pô, irmão. Aí o irmão, o outro, deu um cheque para ele chamado escatológico. Ele breve voltará. Quando o cheque voltou, mas a Brasília que você me vendeu estava maquiada também. Olha só, irmão. Então, como que a gente vive nessa sociedade onde um quer levar vantagem sobre o outro? Onde um não cumpre a palavra? E a gente vai daqui a pouco pegar os textos bíblicos para estar se baseando nisso aí. Mas voltando à questão da hipocrisia e tudo mais, nós não podemos ser hipócritas, né? Mateus capítulo 23, verso 27, vamos ler o texto? Mateus capítulo de número 23, verso 27 e 28. Dê essa longa introdução só para que a gente possa perceber que a gente de fato vai entrar nessa área. Mateus capítulo de número 23, verso de número 27 e 28. Capítulo 23, todo o capítulo 23, Jesus, ele vai dar uma repreensão muito grande aos líderes religiosos. Esses líderes religiosos deveriam ser exemplo para as pessoas. Deveriam ser pessoas dignas, pessoas que fossem honradas, respeitadas, né? E elas não eram. Elas eram hipócritas. Eram pessoas que exigiam dos outros aquilo que elas não estavam dispostas a fazer. Colocavam um fardo, né? Um peso muito grande, mas elas não estavam dispostas a fazer aquilo não. Eram hipócritas. Viviam pela aparência. E aí, voltando na moral, a moral, ela é a aparência. Então a gente pode ser hipócrita. O que é o hipócrita? Ele representa, ele mostra uma face que ele não tem. Então hipo de baixo, critas vem da crisis que é a máscara que no teatro romano as pessoas usavam, que era de cera, né? Então debaixo da máscara, a etimologia da palavra é essa. Hipocritas, debaixo da máscara. Pessoa que representava. O teatro não tem o símbolo, a máscara, a comédia, a tragédia, né? Não tem a máscara de cera, que era usado na antiga Roma e na Grécia também no teatro. Então, hipócrita é a palavra negativa para a pessoa que vive debaixo da máscara, mostrando um rosto que não é o dela, mostrando uma personalidade que não é dela, mostrando algo que ela não é no íntimo. Então ela representa, né? Sincero é a palavra positiva para aquele que vive sem máscara. Sim, sem cera, né? Então sem máscara. Hipócrita que vive embaixo da máscara e sincero que é aquele que não tem máscaras. Ele é mesmo aquela pessoa que está demonstrando que é. O que está falando é o que sente também. O que fala sentado tem que sustentar em pé.
Não é? Então, essas pessoas são sinceras. Nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos, de fato, segundo o que sente o coração, deve sair da boca. Senão a gente vai se tornando gente que é hipócrita, gente que representa, gente falsa, não é original, não é? Só para a gente vai usar termos assim bem do cotidiano, e não tem muito termo técnico teológico não, irmãos. Então, capítulo de número 23, verso 27 e 28, Jesus disse assim para esses homens: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. São religiosos. Amados, a religião ela é tão forte no nosso meio. A religião ela vai se pautar por comportamento, acima de tudo, na aparência. Independente dos valores, não trabalha caráter, trabalha comportamento, né? Trabalha a questão do que, olha o que as pessoas estão vendo. Aí vem aquela família quebrando o pau no caminho do carro, né? Os pais chamando os meninos, isso é demônio, ó, praga, não sei o que e tal. É aquela coisa toda, aí a mulher fala pro marido, o marido ofende a mulher, isso eu estou falando no caminho para o santo templo, né? Participar de uma liturgia onde vão adorar a Deus. Aí chegou na porta da igreja, meus irmãos, passou assim, a porta da igreja ela converte pessoas, né? Porta da igreja, pisou assim para dentro. Ô meu amor, você primeiro, né? As heranças de Deus, esses meninos a bênção, vamos para cá. Aí, eu digo, amados, que o nosso meio de convivência é ideal para que a gente gere hipócritas, porque a gente se pauta muito por essa questão de comportamento. Quando está na frente de fulano, está na igreja, ó, se comporta, né? Como assim? Então, nós de fato nos importamos com as aparências, sem o conteúdo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está sendo hipócrita, né? E o hipócrita, ele não engana todo mundo o tempo todo, engana algumas poucas pessoas por algum tempo. Poucas pessoas por algum tempo, né? Algumas pessoas por algum outro tempo, mas todo mundo o tempo todo não dá. A máscara cai. E a Bíblia, ela reprova isso. No mesmo texto aqui do capítulo de número 23, o verso 25 e o verso 26, a gente retrocede um pouquinho, mesmo capítulo aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Essa palavra aqui é recorrente, né? Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O que Jesus está dizendo com essas analogias é que se deve se preocupar com o interior. Quando o interior é tratado, quando o caráter é transformado, é moldado, automaticamente, naturalmente, o exterior ele mostra, né? Aquilo que somos por dentro vai aparecer inevitavelmente. Aquilo que a gente tenta representar por fora nem sempre condiz com o que está dentro. É por isso que na adoração nós podemos inclusive representar esse hipócrita. É por isso que a Bíblia traz palavras diferentes para adoração. Proscuneu, sebomai e latria, né? Proscuneu é o ato da pessoa se curvar, se prostrar, levantar os bracinhos, chorar. Tudo isso é a aparente adoração. E a gente faz isso. A gente olha assim e fala, o povo é adorador. Todo mundo está se quebrantando diante de Deus, não é? Mas Deus, como não se engana e não respeita a aparência do homem e não é levado nem manipulado por representações de ninguém, então Deus olha o coração e vê no coração um não adorador. Uma pessoa que de fato não está sentindo aquilo que ela está representando exteriormente. É por isso que a gente julga os cultos pela aparência. Não é, irmãos? O culto foi uma benção, o povo chorou, levantou a mão, foi aquele céu na terra. Aí volta para casa. Chegando em casa, quem é essa pessoa? A mesma que entrou naquele culto, que fez tudo aquilo, mas não foi transformada. Aquilo não foi adoração. Aquilo, na verdade, foi um ritual, seguido de pequenos ritos, oferecido a uma divindade, não é? E isso, na verdade, é uma ação pagã. Porque a adoração bíblica é isso aqui.
Espírito Santo trabalha no interior, limpa lá dentro, e o exterior vai ser manifestado em casa, no trabalho, naturalmente na rua. É muito interessante, amados, quando a gente... Naturalmente, faz parte da natureza. Não é? O Tiago disse, como pode uma figueira produzir espinheiro, produzir uva, azeitona, alguma coisa assim. Ele quis falar que uma natureza não pode reproduzir outra coisa que não faz parte da sua natureza. Ele falou, irmãos, como assim? Como que aquele que bendiz a Deus, adora a Deus, Tiago dizendo, como aquele que bendiz o nome de Deus, maldiz os homens que é a imagem e semelhança de Deus. Como alguém pode dizer, glória a Deus, louvado seja o teu nome, e difamar o irmão? Tiago diz, amados, não convém que se faça assim. De uma mesma fonte não pode brotar água doce, potável, né? E água amarga. Não pode. Meus amados, não convém que isso seja assim. O Tiagão disse. Tiagão falava dessa ética do dia a dia. Né? Tiago não tem esse negócio teológico profundo, tipo Paulo não. Tiago vai na veia dizendo assim, olha o comportamento de vocês. Como que vocês falam mal uns dos outros e dizem que estão adorando a Deus? O João também, nas suas epístolas, ele vai ser... O João é o apóstolo do amor, né? Aquele irmão amoroso, sereno, aquele irmão assim que é cauteloso nas palavras para não ofender ninguém, né? E diz assim, olha, vocês que diz que ama a Deus e aborrece o próximo, é mentiroso. Aquelas palavras suaves, né? Preocupado assim para não machucar ninguém, né? E ele diz assim, olha, vocês que não amam o próximo estão em trevas, não viram Deus. Vocês que continuam pecando dessa forma é filho do diabo. Essas palavras suaves que ele traz assim, né, na sua epístola, para mostrar que o comportamento tem que condizer, na verdade, com o ser. Não é o dizer sem o ser. Eu lembro agora de Tito, capítulo de número 1, verso de número 16. Tito, carta pastoral de Paulo a esse jovem presbítero da igreja, chamado Tito, lá na ilha de Creta. Paulo disse, olha, tem pessoas que eles falam, eles bendizem a Deus, eles têm um discurso, mas eles não procedem segundo... na verdade, o que falam, as suas obras. Alguém pode ler? Estou parafraseando aqui. Tito, capítulo de número 1, versículo de número 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha que coisa pesada. Dizem que conhecem a Deus, mas negam-nos, ou negam-no com as suas obras. Queridos, a ética, ela vai tratar do interior, do conteúdo, dos princípios e dos valores. A ética, ela se preocupa, a ética bíblica, ela vai se preocupar em trabalhar caráter. Não é comportamento, apenas comportamento, não é? O caráter, ele define o comportamento. Não o comportamento, o caráter. Nós não trabalhamos de fora para dentro, é de dentro para fora. É a natureza. Então, quando eu disse que é natural, é porque assim não há possibilidade de uma goiabeira produzir uma pinha, varão. Manja? Sim. Jambo? Oh. Pitomba? Pitomba. Olha aí, ó. Isso aqui é língua estranha para alguns, né? É mistério. Ingá. Né? Ingá. Eita! Senti até aqui uma glória. Então, irmão, né? O estômago fala língua estranha nessas horas. Então não há possibilidade, irmãos. O que se espera de uma goiabeira? Que ela produza goiaba. Mínimo. O mínimo que se espera, o mínimo. O mínimo, né? Não é nem assim. Vermelha, né? Nossa, que goiabeira fantástica produzir uma goiaba. Não, ninguém se maravilha com a goiabeira produzindo goiaba. Assim, não é? Nossa, que crente fantástico. Olha como é ético. É o mínimo, irmão. Nossa, que crente honesto. Rapaz, olha, você tá de parabéns. É o mínimo que se espera. Não é nada assim. Ô, professor, eu vi ali que você vive aquilo que você ensinou. É o mínimo que se espera. Não é não? A gente fala de perdão, perdoar quando a gente é ofendido, é o mínimo que se espera. É por isso que a palavra de Deus diz assim, se você fizer tudo o que foi mandado, tudo, considere-se um servo inútil. Não,
A gente assim, parece que os irmãos recebem um troféu quando dá uma pinta de uma natureza cristã. Nossa. Não é não? Nossa, olha, irmão, assim, rapaz, é um cristão, meu, mas se ele fala que é cristão, é lógico que tem que produzir os valores do evangelho, não é não? A gente tá maravilhado, espantado, para nós é um espanto. É algo assim, é colocado no jornal do ministério, no Facebook, é postado que o irmão fez aquilo. Meu Deus, é o mínimo que se espera. Crente do mês. Deus vai te usar. Crente do mês. Ganha uma estrelinha, né? Então, aqui é animado o povo, tá vendo? Como se fosse uma exceção. Então. É, mas é quase isso, né? Então tem uma coisa muito errada, né? Então, Então é natural, amados, porque quando a gente fala de fruto, a gente não fala de realizações, a gente fala de natureza. Quando Jesus, no capítulo 15 de João, ele diz assim, olha, quem está em mim e dá fruto, é limpo para que dê mais fruto, não é? Quem não dá fruto, ele é arrancado, lançado e queimado mesmo. Então não é assim, se você faz muita coisa, ganha muita alma, vai muita igreja, lê muito Bíblia, ora bastante, não tem nada a ver. Deus não contabiliza uma vida espiritual. Deus ele não soma. Deus ele não tem assim uma conta para ver se está no vermelho, entendeu? Se tem crédito no céu. Não é por aí que Deus lida com a gente. Então o fruto nessa mente industrial dentro da igreja se pauta por aquilo que você faz. Você é medido pelo que você realiza. Né? Qual o número da tua célula? Eita, quanta gente tem. E na classe de teologia, quantos alunos tem? Né? Quantas almas você levou a Cristo esse mês, esse ano? Então, essas contabilidades são humanas. Deus, ele não lida dessa forma conosco. Tá certo? Quando alguém, irmão, se arrisca e fala assim, deixa eu ver a minha obra diante de Deus. Deus logo manda uma praga, né? Um anjo para fulminar tudo, para quebrar o cara no meio. Diz assim, ó, você está indo para um caminho que um anjo foi na eternidade. Você aí está quase contaminado pelo vírus luciferiano. Cuidado. Deixa eu ver a grandiosidade. E o profeta diz, faça isso não, hein? Faça isso não. Não, deixa eu ver qual é o nome desse exército que eu tenho levantado aqui. Faça isso não. O profeta alerta, né? Faça isso não. Aí da visão foi lá e quer enumerar o povo. Deus vem logo e manda-lhe o juízo. Porque Davi estava entrando no campo do orgulho, né? Das realizações. Números são para Deus. Um dia um professor, não falando o nome, não é antiético, tá? Um professor... sem citar nomes. Isso, não cita só a fonte. Só para conhecimento, gente. Quando eu cito o nome de alguém, amado, isso é muito sério. Quando eu cito o nome de alguém, é porque esse alguém representa aquilo que ele ensina. Então, quando eu falo de Edir Macedo, quando eu falo de Agenor Duque, quando eu falo de Valdomiro Santiago, quando eu falo de todos esses doidos assim, que tá aí na praça, isso não é antiético porque eu não estou falando mal de ninguém, eu estou exercendo discernimento bíblico doutrinário, tá certo? Discernindo a heresia, porque essas pessoas representam o que elas fazem. Tá? Então, só para... irmão, você não está julgando assim, você vai ser julgado? Não. Estou exercendo o discernimento. Então, a Bíblia ensina isso. Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Né? João 7, 24. Diz isso aí, só para deixar aqui, para a gente falando de ética tem que ter cuidado com tudo, né? Senão os irmãos falam, eita, o negócio tem que pisar em ovos aqui. Meus irmãos nem vieram para me ajudar, os que vendem ovos. Voltando então, que eu não lembro nem onde eu estava mais, falando besteira, eu perco a... O senhor ia citar uma situação aí, mas sem falar... Ah, tá, isso, do professor, ele disse assim, porque a minha classe de teologia tem tantos números de alunos, é maior do que muitas igrejas que tem aí. Nossa, eu senti assim o cheiro de enxofre. Lúcifer se aproximando. Meu irmão, isso é mentalidade satânica. É sério, mentalidade satânica, essas coisas. Mas as igrejas querem colocar isso dentro da nossa mente, né? Que a gente tem que ter essa coisa de números, senão a gente não está fazendo. Produção. Não está fazendo a obra. Muda o nome, né? Não é a produção, é a obra. O fruto que Jesus fala no capítulo de número 15 de João é natureza reproduzida. É isso. Eu sou a videira verdadeira, né? Vocês são os galhos, né? E nós somos o galho. Nós não somos nem o fruto. Nós somos o galho, por onde a seiva passa e desemboca no fruto lá na frente, que é uma natureza, e não são pessoas ou realizações ou construções. Esses frutos seriam os frutos do Espírito? Exatamente, é da natureza. Amor, gozo, paz, longanimidade,
bondade, Eu achava que fidelidade, era mansidão mais e domínio atitude. próprio. São esses... Desculpa, só. Desculpa te cortar. Não, porque as pessoas falam que é pessoas. É, Você tem que não. dar frutos, tem que dar pessoas, gerar pessoas. Né? Gerar filhos, Gerar almas, filhos. essas Eu acho coisas. que é gerar filhos, né? Gerar filhos. Se você não fizer isso, você vai ser cortada e já vai ser lançada Dois lá frutos, né? no mármore do inferno. Se é estéreo, não serve, né? Porque a ética naturalista, você precisa ser... Na realidade, os frutos são o caráter. Exato. Tá lá em o Gálatas, fruto. né? É o fruto. É o fruto, né? Fruto. O fruto, com abundância. É o fruto com abundância. Lá está no singular. Tá Gálatas 5, É o 22. fruto. O fruto do Espírito. Espírito. Não são os frutos. É o fruto. Está no singular lá, irmão. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Isso é um aspecto do caráter entre eu e Deus. Amor, gozo e paz. Bondade, benignidade e fidelidade. Isso é entre eu e as pessoas. Mansidão, temperança e outro lá que eu esqueci, diz respeito a mim. Meu caráter, Deus. Meu caráter, o outro. Meu caráter, eu. O fruto. Esse caráter que, na verdade, é a salvação evidenciada na vida de uma pessoa. Termômetro de espiritualidade. É isso. É fruto. Não é dom. Nós nos pautamos e nós valorizamos carisma em detrimento do caráter. Para nós, quem tem carisma é de Deus. Automaticamente, se é usado pelos carismas, você é vaso, é ungido, é homem de Deus, é mulher de Deus, não é possível. É Deus puro. É. Sem mistura. Só que Jesus disse, olha, carisma sem caráter, lá na eternidade eu vou falar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vós que praticais a iniquidade do Senhor, expulsamos demônio no teu nome, profetizamos, falamos línguas estranhas e curamos. São Deus conhece o futuro, né? São marcas mais evidenciadas no meio pentecostal como crivo de aprovação de Deus na vida de uma pessoa. Não é? Só que a Bíblia fala o contrário, diferente. O crivo é o caráter, é o fruto. Pode não profetizar, pode não manjar de teologia, pode não pregar, pode não ser carismático, pode nada, mas se tem um caráter ilibado, é um bom pai, um bom esposo, uma pessoa honesta, rapaz, é Cristo, é Deus purinho, sem mistura. Não é? O que opera toda essa numerosidade de dons, ele nada mais é do que o galho com a seiva. Olha, Sem a seiva não presta para nada. mas o problema maior é justamente a gente se pautar pela aparência, amados. Pela aparência. Esse é o maior defeito que nós temos. Aliás, até pessoas de Deus, como o profeta Samuel, né? Samuelzão, homem como nós, ordinário também, ele era ordinário. Pertenciam à mesma ordem, né? Extraordinário é Deus na vida desses ordinários, que fazem coisas extraordinárias porque o extraordinário é o Espírito Santo. E aí ele chegou e tal, foi enviado por Deus na casa de um homem lá, o Jessé, e disse assim, ó, eu tenho me provido de um rei para a nação de Israel. Quando o Samuel entra, que vê aquele homem alto, bonito, bombado, né? Peito de pomba, bíceps assim, avantajado, barriga tanquinho, cara, exército mesmo, o cara, né? Tal, disse assim, este é o homem perante o Senhor. Já foi pegando logo a botija para derramar e ungir. Se o Espírito Santo não intervém, disse, não. Ele tinha ungido. Sacal. Meu rei, se o Espírito Santo não fala. Né? Se fosse no Ceará, disse, seu macho, que é isso? Não, você está indo pela aparência. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Aí veio Eliabe, Abinadab, Samar, Simeia, Ozen, Radai, veio 7. Aí disse, acabou, não tem nenhum. Tô enganado. Aí lá vem, disse, acabou, os jovens, acabou. Aí, tem um lá, um Davizinho, tal, né, não vai falar. Meio ruivo, desprezado naquela cultura. Lá, nem chamou o rapaz para a roda da família. Aí o Espírito Santo é esse aí. Esse aí. Pode derramar óleo nele. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Não é pelas aparências, amados. A ética bíblica, ela vai se preocupar em trabalhar o interior nosso. Tá certo?
Porque nós somos propensos à hipocrisia. Nós temos assim, quem se preza na vida social é hipócrita, em certa medida. É ou não é? A gente não tem algumas cautelas dependendo do local? Por que a gente tem essas cautelas? Porque nós somos, em certa medida, hipócritas, por natureza. É ou não é, amados? O homem cria isso, né? A sociedade é pecaminosa. Nós que fomos ensinados a esconder as coisas desde pequeno. Vai lá e muquia, fica muqueado o negocinho, menino. Eu lembro que meu filho quebrou, eu devia ter uns 4, 5 anos, fica muqueado. Era isso que eu falava no meu tempo de jovem. Meu filho, uns 4, 5 anos, quebrou lá. Não, altamente técnico e universitário, não. Intelectual esse negócio. E aí, um vidro assim de um rack, ele quebrou. E a gente não percebeu. Ele foi, juntou tudo assim, e colocou de lado assim, ó, como se ninguém vai perceber que foi que quebrou. Um vidro desse tamanho. Criança, né? Tinha uns 4 aninhos. Quem que ensinou isso pra esse menino? A esconder as coisas? Né? Eu cheguei assim, eu falei, nossa, eu fiquei preocupado, porque como que esse menino quebrou e se juntou tudo isso? Eu fiquei preocupado com as mãos dele. O menino se machucou. Mas eu fiquei impressionado nessa tendência desse ser humaninho, né? Assim, pecaminoso. É sério, irmão. Isso é evidenciado na natureza humana. Que nem o meu sobrinho de 5 anos, tia, eu tenho minha mente pensa e eu faço. Você tem a sua, você pensa e você faz. Olha só. Cada um com a sua mente. 5 anos. A criança, a Bíblia diz em Provérbios o seguinte: até a criança se dará a conhecer, se a sua obra for pura e reta. Se a criança não for corrigida, amados, quando Davi disse no Salmo 51, em iniquidade fui concebido, em pecado gerou a minha mãe, ele está falando de uma natureza que, se não for corrigida, se não for tomado medidas de intervenção, essa natureza ela vai se revelando de uma forma assustadora. E desde pequeno, a tendência egoísta da criança, que tem um monte de brinquedo, quando chega a outra, ela abraça tudo e não quer que a outra pegue nenhuma. A tendência do descontrole, né, da ira da criança. O meu filho, o Davizinho, tem 11 meses, tem 2 dentes e meio. 2 dentes e meio. Ele já com raiva, ele pega e morde. Quem que ensinou essa criancinha de 11 meses que ele, quando está com raiva, ele vai lá e agride, ele morde? Olha. E o outro, meu filho, Mateus, tudo pecaminoso esses meninos. Né? Filho de crente, de pastor. Não, tudo pecador. Se a gente não levar esses meninos a Cristo, é sério, tô brincando não. Se a gente não levar esses meninos a Cristo, eles não é porque estão no ambiente de igreja. A gente, meu filho, vamos decorar aqui Salmo 23, aí repete, aí posta lá, né? Olha, citando Salmo 23, que coisa linda, né? Tô ensinando coisa nenhuma. Você precisa identificar muito pontualmente essas falhas de caráter e ir corrigindo. Né? Então, egoísmo, a ira, essa ideia de que eu tenho que negar até a morte que não fui eu. Não, Mateus, hoje tem 12 anos, mas eu tô falando quando era menor, né? Fazia alguma coisa, não fui eu, pai, não fui eu. Não foi você, meu filho. Que conversa é essa? Você está querendo me enganar? O teu pai? Deus é a mesma coisa. Senhor, a gente tenta justificar e tal. Deus, eu vi que você quebrou o vidro, rapaz. Olha aí, ó. Deixa eu ver sua mão. Estou preocupado se você se cortou. Você está preocupado em esconder de mim o pecado? Estou preocupado em tratar o teu caráter, de salvar. Deixa eu ver tuas mãos. Está machucado, meu filho? Eu quero tratar o teu caráter. Eu estou preocupado com os danos materiais, sociais, com essa loucura toda que vocês se preocupam de aparência. Eu estou preocupado com a alma, com a natureza. É isso que eu estou formando em vocês. Então Deus assim vai, né, lidando com a gente assim, fala, eles não estão entendendo nada. Eu não quero teatro. Eu estou cansado. Deus disse lá nos profetas menores, eu estou cansado da música que vocês oferecem para mim. Eu estou cansado de ser um barulho assim estrondoso que chega no meu ouvido. Eu estou cansado desses boizão que vocês trazem assim e oferecem para mim. Dízimo, oferta, voto, vigília. Eu estou cansado dessas coisas religiosas sem conteúdo. O que vocês fazem lá com a viúva, com o órfão, no lar? Vocês estão... É isso que eu estou preocupado, é com conteúdo, é com essência, é com valor, é com princípio. E vocês estão pensando que eu sou um ídolo? Não é, irmão? Então, eu estou parafraseando aqui várias passagens bíblicas.
é que tem que citar a Bíblia, né? Senão não deve ser mensagem desse negócio, né? Então a gente se preocupa muito com essas questões. Então, essa aula introdutória, ela propõe que a gente possa estar recorrendo à Bíblia e vendo o que a Bíblia fala sobre ética. Não comportamento pelo comportamento, mas os valores e os princípios e como que a gente vai lidar então. E aí cada um é que precisa pegar os valores e princípios. E aí vai aplicar na sua vida e avaliar e tudo mais. Tudo bem, amados? Eu sei que o discurso foi meio duro, alguns adivinharam e não vieram hoje.